Ora viva e bem-vindo a mais uma edição do Índico Podcast, numa altura em que acompanhamos então este que é o decurso da quarta sessão ordinária do Comitê Central da Frelimo. Visto que tivemos aqui uma primeira ronda, vamos então avançar nesta segunda, que é para então juntos acompanharmos aquilo que é o pulsar deste grande encontro que é bastante esperado, quer pelos membros do Partido Frelimo, assim como pela sociedade no seu todo. Hoje temos então a oportunidade de acompanhar aquilo que foi a aula inaugural proferida pelo Presidente da República, Presidente da Frelimo, Daniel Francisco Chapo, que trouxe uma mensagem bastante contundente no que diz respeito àquilo que é o cenário atual que o país atravessa. Como analista, como é que repara para este discurso numa altura em que vários são os desafios que o país apresenta, principalmente no que diz respeito à juventude? Muito obrigado pela oportunidade. Eu julgo que foi uma radiografia atual, uma radiografia que foi direto ao ponto que o Presidente da República fez ao apontar os principais desafios para a paz. Eu sumarizava assim, os principais desafios para a paz, que consistem, o primeiro, a situação atual, caracterizada por um momento pós-eleitoral conturbado, mas que chega, felizmente, a um bom termo com a assinatura do compromisso para o diálogo inclusivo, e que ontem, dia 2 de abril, foi sufragado em sede da Assembleia da República por unanimidade e consenso. De hora avante, o Presidente da República também lança os desafios subsequentes, que é para desradicalizar o discurso e despolarizar, essas são as minhas palavras, a sociedade, despolarizar no sentido de tirar as pessoas dos polos ou das posições extremas para trazê-las juntas em prol de um devir comum, em prol de uma ideia do desenvolvimento comum, onde, sem embargo à diferença das opiniões, as pessoas possam continuar com o debate, com as propostas e com as suas contribuições de forma pacífica e dentro daquilo que é o quadro legal admissível. Portanto, seria assim que eu iria sumarizar o discurso inaugural do Presidente da República e o Presidente da Frelimo. Ora, olhando para aquilo que é a predisposição da sociedade, julgo eu que o Presidente da República apenas fez aquilo que os cidadãos exigiam, as várias vozes exigiram, que é, buscar um common ground, portanto, um espaço e um consenso alargado sobre como sair da chamada crise pós-eleitoral para frente, que passava necessariamente por uma plataforma de reconciliação, e essa foi encontrada. Segundo, organizar, entre aspas, o debate futuro, o que significa como é que doravante os moçambicanos poderão contribuir, sem embargo a diversas opiniões, mas de forma pacífica. Isso também foi alcançado a partir do acordo que foi transformado em lei sobre o diálogo inclusivo, porque para os que estão pela primeira vez a nos ver, o acordo sobre o diálogo inclusivo pressupõe um conjunto de trabalho de revisão legislativa, que passa por revisão, por exemplo, do Constitucional, a revisão sobre as políticas econômicas, revisão inclusive sobre formas de concertação social. E parece-me a mim, uma agenda sobre a qual todos os cidadãos que concordaram a princípio do diálogo inclusivo e que foi sufragada a lei, deverão daqui a 12 anos cumprir. Portanto, parece-me a mim que, ao contrário do que foram as experiências anteriores, onde pelo menos a Frelimo e a Renamo dominavam o campo político, desta vez temos um espaço alargado, que inclui até a sociedade civil, com uma agenda concreta de pelo menos daqui a 12 anos poder reorganizar o país dentro daquilo que é as aspirações das demais vozes, que pelo menos 9 partidos e a sociedade civil se viram de que daqui para frente, olhando para trás os nossos desafios, vamos seguir nesses termos e com esta agenda. Como garantir a prossecução deste diálogo político rumo à paz, numa altura em que persiste ainda o evangelho do ódio? O evangelho de ódio vai persistir na medida em que os políticos, na sua cega busca, alguns políticos, na sua cega busca pelo protagonismo e pelo eleitoralismo, sempre vão extremar ou tentar instrumentalizar
a sociedade. É um desafio para todos, e para todos os amantes da paz, poder despolarizar esse discurso. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que temos já uma vantagem, de que este compromisso tenha se transformado em lei, que já agora obriga a todos os seus signatários, e não só, a seguir a cartilha de como que este debate político nacional será organizado e como é que será tematizado pelo menos nos próximos 24 meses. Este encontro vai também, naturalmente, debater sobre aquilo que é, então, o plano quinquenal do governo. Aliás, é sabido que este plano quinquenal poderá resultar naquilo que foi, então, o manifesto eleitoral apresentado pela Frelimo. Numa altura em que a pressão vinca por um lado, como é que acha que deve ser, então, definida as áreas-chave para a prossecução deste plano quinquenal que poderá ser desta quarta sessão? Bom, as áreas-chave da proposta do plano quinquenal radicam do programa de governo do partido vencedor, que é o Partido Frelimo. E falamos da paz, desenvolvimento socioeconômico, unidade nacional, o progresso social, entre outras. Mas são essencialmente 5 pilares. O que eu espero desta sessão ordinária do Comitê Central é que haja enriquecimentos, refinamentos necessários para que espelhe aquilo que são não só as aspirações do Partido Frelimo, mas também a aspiração geral. Seja um plano quinquenal execuível, dentro do qual, à luz do qual as pessoas, no final desse quinquênio, saibam exatamente o que estavam à espera. Um dos problemas principais, e é uma das lições que eu aprendi através da política, na política, nos últimos anos, é a gestão das expectativas. A gestão das expectativas consiste em, por exemplo, as pessoas usarem o seu próprio plano quinquenal como referencial e chegar ao fim e dizer que olha, eu não vi nada. Porque justamente aquilo que era o seu plano quinquenal não se realizou. E daí uma lição. A lição é que é importante que esse plano quinquenal seja não só bem comunicado, como bem gerido. Bem gerido no sentido de que, como país, temos prioridades. E os cidadãos têm que saber isso. Como país, temos dificuldades e desafios. E os cidadãos, cada um deles, devem saber. E entre desafios e prioridades, temos a ordem das prioridades. Os cidadãos devem saber isso. Agora, num tom à margem do plano quinquenal e, eventualmente, do plano econômico e social e o orçamento, temos que perceber uma coisa. Este país está exposto a eventos extremos, mudanças climáticas. Ao longo dos últimos 20 anos, conseguimos ver que, a despeito de grandes investimentos nas infraestruturas, inclusive estradas, pontes, escolas e centros de saúde, vem um Jude qualquer, que eu digo Jude qualquer, me referindo a um evento extremo como um ciclone, e destrói metade disso. Este plano quinquenal, que estava a prever, aliás, plano econômico social, que estava a prever aumentar a distância das estradas asfaltadas, vai ter que começar pela reabilitação das estradas destruídas pelo ciclone Jude e os outros. Então, é importante também que na nossa caminhada conjunta os cidadãos estejam conscientes da exposição de Moçambique a novos fenômenos extremos fora do controlo do Estado e nosso controlo próprio, onde muitas das vezes teremos que sempre voltar, dar 2 passos atrás para dar um em frente. Ao contrário do que Mao Tse-tung e os outros socialistas diziam, dar um passo para trás, chamado recurso estratégico, para dar 2 em frente. Este é que é o grande desafio. O Moçambique deficitário do ponto de vista econômico, mas um Moçambique exposto a mudanças climáticas que sempre vai nos obrigar a reconstruir por causa dos eventos sobre os quais não temos o controle. E isso também, para concluir, queria também trazer o conceito do Build Back Better, ou seja, reconstrução melhor. Portanto, é a reconstrução que tem a consciência de que o que eu vou reconstruir seja resiliente à próxima intempérie, para que eu não possa voltar a fazer a mesma estrada, a mesma ponte, a mesma escola, só porque não sabia
ou eventualmente porque os parcos de recursos que eu tinha que otimizá-los para fazer duas em vez de uma a escola. Então, temos que construir infraestruturas resilientes a estes elementos, ela tendo em conta esses elementos. Portanto, são elementos fora do nosso controle. E para terminar, também este plano econômico social, pelo menos para 2025, também temos que ter em conta do potencial destrutivo que foi este movimento ilegal, como chama o presidente, ilegal, criminoso, inconstitucional, daqueles que entendiam ou entenderam protestar as eleições de forma violenta. O parque automóvel, o parque industrial, as infraestruturas que destruíram também deverão ser reconstruídas. E, portanto, julgo eu, o desafio comunicacional aqui é muito importante, que é para compaginar as expectativas dos cidadãos àquilo que, de facto, vai ter que acontecer. Como garantir a fluidez da informação que traz consigo aquilo que são as realizações do governo, numa altura em que reina muito fake news, e esta questão que esteve aqui a fazer referência, que é a questão da análise dos planos quinquenais em função dos planos individuais? Bom, a comunicação estratégica é fundamental e ela foi também objeto de algum destaque por parte do Presidente da República, o Presidente da Frelimo. Julgo eu que governar é 90% comunicar. Por que é 99% comunicar? É porque, na verdade, o Estado orienta os cidadãos, as empresas, a sociedade que faz. E neste prisma é importante que a comunicação seja estratégica por forma a que o Estado, como entidade orientadora, o governo também como entidade executiva, tenha o necessário engajamento dos cidadãos para que o resultado final, o outcome, seja justamente aquele que foi o acordado, ou seja, o contrato social acordado para 2025 e, eventualmente, anos subsequentes à luz do plano quinquenal. Neste mesmo encontro, falo da 4ª sessão ordinária do Comitê Central da Frelimo. A Frelimo vai igualmente preparar-se para os próximos pleitos, falo naturalmente das eleições agendadas para 2028 e 2029. Como é que acha que a Frelimo deve posicionar-se numa altura em que temos grandes lições saídas do último escrutínio, onde que assistimos estas manifestações violentas e que em algum momento são também inconstitucionais? O grande desafio que nós temos é o desafio informacional. Quando eu me refiro a desafio informacional, me refiro a esforços conscientes de organizações dentro ou fora do país de começar a descredibilizar os processos eleitorais. Logo quando o processo eleitoral inicia, com até o anúncio do calendário eleitoral, temos visto organizações nacionais e internacionais, o escrutínio da sociedade moçambicana tem sido inadvertidamente impelido ou compelido para descredibilizar o processo. E o processo sistemático de descredibilização é onde encontra a semente da destruição. Este é que é o grande problema. Então, é importante que, e a semelhança do que o presidente afirmou muito bem no seu discurso inaugural, de que existe um esforço concertado globalmente para desenraizar do poder os partidos libertadores. Ele não mentiu e não tratou de nenhum eleitoralismo. E isto está claro, pode-se encontrar na internet, conhecemos as pessoas, mas para o tal não vamos dar nosso prazer de termos que anunciar esses nomes, não estamos muito interessados. Todavia, conscientes deste processo, julgo que precisamos, como Estado já e como cidadãos, sermos muito sérios e impacientes já agora com essas organizações, com o inimigo interno, com essas todas as teorias de descredibilização de processos. Porque o que acontece? Imagina se a sociedade toda, nacional e internacional, tivesse concedido aos resultados. Não acredito que haveria problemas. Mas o que nós vimos foi o contrário. Organizações nacionais e internacionais, por um lado, a duvidar da integridade do processo eleitoral que eles próprios financiaram, onde eles próprios puderam participar, organizações nacionais e internacionais que se declinaram a colaborar para a clarificação da verdade eleitoral, não entregando, por exemplo, os editais que eles diziam estar na posse ou evidências que poderiam provar
a fraude eleitoral junto do Conselho Constitucional. Temos organizações que simplesmente disseram que não, nós não vamos entregar porque nós simplesmente não queremos participar da fraude. Afinal, se fizeram e prometeram e levaram recursos de outros povos deste mundo, generosos e interessados na verdade eleitoral, prometeram fazer contagem paralela, então onde é que está a evidência do vosso trabalho? Então, é neste processo, é na confluência dessa análise que se chega a uma constatação de que, olha, estes simplesmente estiveram durante todo o calendário eleitoral a descredibilizar os processos. E quando foi o momento para como participarem na clarificação, não estão lá. 2, viemos depois da instrumentalização dos cidadãos, essas mesmas organizações nacionais e internacionais a mudarem da sua posição inicial. Por exemplo, quando o candidato derrotado, Venâncio Mondlane, anunciou prematuramente os resultados e a comunidade internacional veio a condená-lo, mas é o mesmo grupo que, perante uma violência planificada, premeditada e orquestrada, eles mudam da posição e voltam para trás e apenas querem que haja o diálogo para negociar um pretenso resultado eleitoral do qual eles participaram, mas não estavam interessados em poder tirar a limpo. Sumarizando, estou a falar aqui de todo um contexto de desinformação que, acompanhado com a violência, os cidadãos viram-se presos a uma narrativa enganosa, mas da qual não tinham como se desembaraçar, justamente pelos condicionalismos, pelas condições conjunturais a que se viram, ou seja, destruição, o profiling, ataques pessoais, violência à polícia, descaracterização de indivíduos e instituições, queima de instituições, inclusive de sedes dos partidos da oposição, como dos partidos de alguns partidos, como a própria filme que foi vítima de instituições do Estado, instituições privadas, inclusive a quebra da cadeia de abastecimento com o assalto dos armazéns. Eu julgo que esta onda de violência bem orquestrada contou com especialistas em sabotagem e com uma tática de propaganda muito bem refinada e que encontrou de surpresa, eu arrisco a dizer isso, as forças de defesa e segurança que não foram capazes de responder a tempo e de forma inteligente, porque eles também foram vítimas, como aliás ficou evidente no último comunicado do senhor Venâncio Mondlane, quando ele apelava ao seu grupo a não atacar o UIR, a não atacar o FIR e a não atacar os membros da FRELIM e suas instituições. Mesmo para terminar, o que é que os moçambicanos podem esperar findo este encontro de 3 dias, que muito bem conhecemos aquilo que são então os pontos de agenda, mas por tratar-se naturalmente da FRELIM, uma formação que continua naturalmente a ser aquilo que é o espelho para o povo, o que é que se pode esperar do ponto de vista daquilo que são as aspirações do povo numa altura em que vários são os desafios? As expectativas e a esperança é objetiva, né? À luz da sua agenda, esperamos, por exemplo, a revitalização do Secretariado Nacional. Porque abriram-se aqui 2 outras frentes, nomeadamente a área de economia e projetos e a outra área é de formação e quadros. Esperamos, obviamente, também o preenchimento das vacaturas dos membros do Comitê Central, isso aconteceu no primeiro dia. Esperamos também o preenchimento das vacaturas da Comissão Política, em virtude das vacaturas abertas. Nós perdemos, mesmo da Comissão Política, a Manuel Jorge Tomé, Deus o tenha. O secretário-geral, Roque Silva, saiu, mas foi imediatamente preenchido pelo secretário Abubakar, o secretário Shaquille Abubakar. Então, estamos perante a reorganização das pedras e o preenchimento das vacaturas. Estamos perante também o debate dos instrumentos da governação, Estratégia Nacional de Desenvolvimento, Programa Quinquenal do Governo e Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado para o ano de 2025, que são instrumentos muito importantes que vão operacionalizar a visão da FRELIM para 2025 e anos subsequentes. Portanto, em termos concretos, espero esses são os principais entregáveis, digamos assim, para a população, para os moçambicanos e para o mundo, que aguardam com muita atenção
inusitada à expectativa, mas também a nível operacional e à luz daquilo que o Presidente da República, o Presidente da Frelimo afirmou, esta reorganização do Partido Frelimo pode vir a resultar no seu fortalecimento e no ajustamento à luz dos desafios atuais. Muito obrigado. Chegamos então ao término de mais uma edição do Índico Podcast. Aqui, onde então estivemos a acompanhar estas que são as incidências do primeiro dia da sessão do Comitê Central da Frelimo, que decorre aqui na Escola do Partido do município da Matola, província de Maputo. Para quem nos acompanha através das redes sociais, o nosso muito obrigado. E para si, que nos acompanha através da estação 89.5, obrigado e votos de uma excelente escuta à restante programação.